grupo 3. Kleber pelo grupo 3, Lucas pelo grupo 4, a Franciele pelo grupo 1, e aí eu não sei, e o Michael pelo grupo 1 e 2. Se puderem vir aqui na frente. O pessoal vai ter que falar no microfone, tá? O Michael está lá atrás, né? O Lucas, se puder vir, por favor. A Franciele também, que está aqui, se puder vir para frente. Vou avisar a vocês que eu fiz papel. Então, a Franciele. E o Michael que está lá atrás também. E, Carol, só se lembrar de já fazer a gravação. Então, Michael, se puderes vir aqui também, por favor. Eu ia pedir, talvez, para vocês já seguirem a caixinha, que é a última etapa, depois que depois vai ser. Pessoal, então, acho que foi uma coisa, né? Os grupos se pegaram na discussão aí, acho que o tempo acabou sendo um pouco curto, né? Para tanta contribuição, mas acho que foi importante, né? Cada grupo poder fazer essa discussão interna, e a ideia agora é que cada grupo possa fazer o retorno para todos entenderem o que teve de discussão. Provavelmente a gente vai ver alinhamentos, algumas discordâncias, e faz parte do processo. Sugestão de dar 5 minutos para cada grupo, se precisar um pouco mais, sem problema, só para a gente administrar um pouquinho do tempo. Então, pode ser nessa ordem aqui, né? O Lucas foi o representante do grupo 4, a Franciele do grupo 1, a Débora do grupo 3, o Mário do grupo 2. Tá? A gente vai fazer aqui o passo. Eu queria agradecer pela participação de todos aí. Tá? A gente vai passar para vocês agora uma fichinha que vocês podem ir preenchendo, que é uma fichinha que a gente chama de ficha dos desejos. A gente gostaria que vocês colocassem ali, pode ser palavra solta, pode ser um poema, pode ser um desenho, pode ser uma frase, sobre o que vocês esperam que precise de Beltrão para daqui a 10 anos. Tá? Então, quando o pessoal vai falando, vocês vão preencher, depois a gente recolhe. Tá? E eu queria também só no final vocês ficarem com tirar uma foto de todo mundo junto. Tá bom? Vamos falar sobre o por favor. Tá. Questão número 1, então, como avalia a expansão e a ocupação do Beltrão. A gente tinha bastante gente da área rural ali no nosso grupo, e uma das coisas que foi colocada é que, devido ao alto valor do perímetro urbano, existe muita fuga para condomínios rurais, que hoje estão sendo criados condomínios rurais, né? E o pessoal está fazendo essa fuga, mas isso acaba criando a criação desses condomínios rurais, ele acaba não trazendo os serviços necessários, e aí o município consegue oferecer todos esses serviços necessários para esses condomínios e para essas áreas mais longe do perímetro urbano. Né? Então, a gente colocou, uma das coisas que a gente avalia é a possibilidade da verticalização, né, maior flexibilidade na verticalização dos novos municípios, que hoje a gente vê, tem vários terrenos onde o limite é muito baixo de construção, tem verticalização nos condomínios que já, né, nos loteamentos que já foram liberados e que já existem aí no município. Então, a gente colocou aqui que seria interessante ter uma maior possibilidade de verticalização na área já existente, nos loteamentos já existentes dentro do município. A questão 2, como avaliam as ações de preservação ambiental em resposta às mudanças climáticas. A gente colocou que foram boas ações realizadas nos últimos anos, né, principalmente com a criação, a construção do túnel, a criação dos parques, das áreas de alagamentos, né, mas que falta uma maior fiscalização, principalmente na área rural, porque o pessoal acaba fazendo obras que acabam gerando com que a água acabe indo muito mais rápido, como o Samuel colocou ali, para os rios, e acaba isso gerando um aumento muito rápido dos níveis
dos rios, né? E também a gente colocou que seria interessante uma melhor conscientização da população na questão do despejo de entulhos, principalmente na área rural também, e nas ruas de menor movimento, que o pessoal acaba utilizando muito esses espaços onde não tem uma movimentação muito grande para despejar entulho. Claro. O pessoal está falando para ficar mais próximo do microfone aqui, ó. Só para pegar bem óbvio. Então essa é a nossa resposta para a questão do ambiental. Na questão 3, como avalia a conexão de infraestrutura e a disponibilidade de equipamentos comunitários em Beltrão, a gente acha que, da nossa perspectiva, tem uma boa disponibilidade desses equipamentos comunitários, principalmente quando a gente fala em saúde e escola. Então hoje a gente tem bastante equipamentos, né, dentro de Francisco Beltrão, o que é muito bom. E a gente só colocou que de repente poderia ter uma melhor conexão de infraestrutura disso, né? E uma sugestão é que isso aconteça através da flexibilização que a escolha do local seja feita pelo ICUB ou pelo poder público e não pelo loteador, né? Porque isso é fato que sempre vai ser escolhido, e eu, se fosse loteador, eu ia escolher o pior terreno para entregar para a prefeitura, mas acho que se a gente criar um formato de lei e colocar dentro do plano diretor isso, talvez seja algo que faça sentido, né? Na questão 4, como avalia as condições de mobilidade em Francisco Beltrão? Bom, a gente colocou falta de ciclovia, na verdade é quase inexistência de ciclovia, né? Que isso é uma coisa importante, que apesar da gente ter vários morros em Beltrão, existem várias áreas e que, se for fazer um planejamento e um estudo legal, dá para fazer um caminho de ciclovia aí pelas principais vias e acesso, que você consegue ter essa mobilidade de bicicleta, por exemplo, seria muito melhor do que você utilizar a condução ou o ônibus de coletivo, né? Até porque o segundo tópico que a gente colocou foi que deveria ter um estudo melhor do uso do coletivo das linhas de ônibus em Francisco Beltrão, baseado principalmente nos novos bairros e com pontos de ônibus de forma mais estratégica, né? Hoje a mobilidade em Francisco Beltrão, quando a gente fala de coletivo, ela realmente é muito ruim. Do meu ponto de vista, né, hoje eu não conseguiria usar nenhum tipo de transporte coletivo em Francisco Beltrão, porque ele não conseguiria me atender nem de onde eu moro, nem de onde eu trabalho. Então acho que esse estudo seria bem interessante fazer. E mais por outro lado, a gente avaliou que houve uma melhora na qualidade urbana, principalmente nessa área onde saiu o último contorno, né, a última ligação ali, que aí tirou os caminhões e a parte rural aqui dessa região quando foi construído esse novo contorno que liga lá na saída para Cascavel aqui com a saída para dois vizinhos. Então esse é um ponto que a gente viu positivo. Então pode-se pensar novamente em já pensar e planejar para o lado que a cidade vai crescer, já pensar que a gente vai ter que ter de repente mais um contorno, né? Hoje a gente vê que a nossa área menos densa dentro do limite da área urbana é ao lado de Santa Bárbara ali, né? Acho que é o local que é a área urbana com menor densidade lá. E se a gente pensar nisso, a gente já tem que prever para que tenha uma ligação entre onde ligou aquele que chega da Sadia para ligar com aquele que vai a Marmeleiro. Então, talvez aquela onde hoje tem a Flessac Amarelo ali, perto do Parque Alvorada, aquilo ali vai acabar ficando no meio da cidade, se a cidade crescer para aquele lado, como espera-se que cresça por já ser zona urbana para aquele lado. E aí, na questão número 5, quais aspectos do planejamento vocês acham importante avaliar em Beltrão? A gente acabou não usando esses aspectos que estavam aqui, né? A gente acabou trazendo meio que o motivo de cada um estar presente aqui hoje, né? Então, se falou sobre manutenção das estradas rurais, regularização dos condomínios rurais, esse foi o ponto que o pessoal colocou, que tem a ver com aquele primeiro ponto que a gente colocou na primeira pergunta, sobre a expansão. O pessoal tem ido, e realmente aqui existem vários desses condomínios rurais, dessas chacrinhas, só que hoje você não consegue fazer
desmembrar o terreno, né? E a gente sabe que não é uma coisa simples e fácil de resolver, mas colocou-se aqui sobre a regularização de repente dos condomínios rurais para facilitar para quem estiver saindo e morando fora da cidade. O asfalto também foi colocado nos novos loteamentos, né? Que já existe hoje uma verba vindo para asfalto, existe bastante verba, na verdade, tem vários convênios sendo firmados para asfalto em Francisco Beltrão e o planejamento é que tenha vários e novas ruas e vários projetos que estão saindo aí, tem muitos projetos no papel ainda, mas que já existe uma verba, já existe uma reserva financeira para isso daí que vai vir. E aí eu coloquei um que é um dos motivos de eu estar aqui, que é sobre o planejamento da área da zona do aeroporto, onde hoje a gente tem o aeroporto, ele está no meio da cidade, ele está estrangulado, a área destinada ao aeroporto hoje, o terreno do aeroporto, ele já não tem mais espaço para nada, então a gente não consegue expandir uma pista, não consegue criar um lugar para estacionamento. Hoje o aeroporto de Beltrão, ele acaba atendendo toda a região do sudeste, assim, do sudeste do Paraná. Se você for ver, nós estamos bem no meio do sudeste do Paraná, então todas as cidades ligadas ao Beltrão utilizam o aeroporto de Beltrão. Nós temos 6 vagas para estacionamento no aeroporto para atender toda essa região. Então, isso é uma coisa ruim. Outra coisa é que também não existe mais espaço para construir novos hangares dentro do aeroporto, porque o terreno não comporta, não tem mais nenhum espaço. E a gente já está vendo novos condomínios, novos loteamentos sendo criados nos terrenos ao redor do aeroporto e que eles estão hoje, por exemplo, dentro da área de ruídos. Então, existe um programa de zoneamento de ruídos, né, e do aeroporto, e esses novos loteamentos eles estão dentro dessa área de ruído. Então, daqui a pouco nós vamos estar com um problema que o pessoal vai começar a reclamar que o aeroporto faz muito barulho. Só que, na verdade, eles já não poderiam estar sendo construídos ali. Então, acho que a prefeitura tem que, de repente, fazer transformar em interesse público as áreas ali e tudo, né? Porque não faz muito sentido. Então, é isso. Porque uma vez que loteia, que eles fazem o loteamento lá, não vai ser mais possível a expansão da área do aeroporto. E 4, né? São as contribuições. Agora, Franciele, então, Então, o primeiro item, que é a avaliação e expansão, então a gente colocou, que a gente enxerga também que foi criado de uma forma talvez um pouco desordenada, né? Criado vários condomínios em vários lugares, eu sou uma dessas pessoas também que foi morar em lugares distantes do centro da cidade, e nós hoje estamos com dificuldade de regularização, né, por conta disso, né, de ser criado de forma aleatória. Então eu escrevi aqui que é uma coisa que a gente quer pedir é que essa lei que nós temos municipal de chácaras de recreio, ela tem a sua regulamentação, tem suas normas, mas que talvez fosse revisto alguns pontos no sentido de poder ajudar a regularização, principalmente nessa parte desses que tem há muitos anos, que é o nosso caso. É de 10 para 15 anos que existem, ou mais, alguns. Então, nós temos pessoas lá que estão sendo lesadas de propriedade, perdendo metragem. Imagina um lote de 1.000 metros, você perder 4, 5 metros fora do lote. Então, ninguém vai indenizar, porque ninguém acha que é culpa de ninguém. Então, assim, pedir assim, que a prefeitura olhe com olhos nesse plano diretor, não sei se cabe nesse momento isso que eu estou dizendo, mas acho que é a oportunidade, né, de olhar para essa questão, dessa flexibilização nessas situações, né, que já foi construída, as pessoas já têm acesso às suas residências pela entrada municipal, agora elas têm que fechar e construir novas ruas, novos locais. Então são todas pessoas trabalhadoras, famílias que alguns são aposentados, uns são famílias que são trabalhadores, né, não tem dinheiro assim sobrando. Então essa questão assim de tem que desempenhar um valor investido. Não é você abrir uma rua, fazer uma calçada, fazer um negócio para você regulamentar. A parte sanitária, teve exigências, a gente correu atrás, a gente entende que isso não tem questionamento, né? Vigilância sanitária, as exigências foi ido atrás, foi regularizado, mas o que eu peço aqui é essa questão do olhar para essa parte mais documental mesmo, sabe? De auxiliar, que isso não vai
impactar tanto, talvez, no meu olhar, no meu entendimento, né, como pessoa que não está lá escrevendo a lei, né? Então, no sentido que a prefeitura pode, talvez, rever essas questões, né, nesse plano diretor, rever essa lei, rever esses detalhes que forem contribuir, tá? Outra coisa, para flexibilizar, porque todos nós queremos escrituras, queremos, né, dar andamento em tudo, então isso vai beneficiar, pelo menos, a grande maioria. Na rua Piratuba, eu coloquei até o nome da rua aqui, que não tem rede de esgoto, então a pessoa que estava no nosso grupo comentou, porque todas as ruas ao redor têm, só que ela não, então por que, né, ela questionou por que essa situação. E também a prefeitura regularizar o que já existe. E um ponto que a gente colocou aqui de novo é que a prefeitura regularizar o que já existe e não deixar expandir mais. Porque foi a imagem que ele mostrou da expansão, né? Expansão. Então, todos os lugares que você olhar, tem lotes disponíveis. Então, fazer a apropriação desses locais, as pessoas procurarem para, então, ocuparem, não cada vez aumentar mais, distribuir mais, né? Então, a prefeitura incentivar que isso seja regularizado, isso seja andado, né? Não permitir mais coisas desordenadas, que parece que dá essa impressão, né? Aí fica muitas coisas pendentes. Outra coisa, da ambiental a gente não escreveu nada, a avaliação da infraestrutura e disponibilidade de equipamentos. Então, aqui no Pinheirinho, Cidade Norte, a gente colocou que tem muita deficiência em escolas e creches, que a gente precisa de mais olhar para isso, que falta vagas, falta estrutura, né? Então, isso é uma das coisas que, inclusive, pegam lá na questão da dificuldade do nosso trânsito, né? Então, assim, se nós tivéssemos mais disponibilidade de escolas e creches nesses bairros aqui que a gente tem, por exemplo, aeroporto, ou Cantel, o que seja, as pessoas não precisariam vir para o Jardim Floresta, não precisariam vir para porque essa nossa avenida Atílio Fontana, ela é dificultuosa, né? Em alguns horários, bem difícil o tráfego. Vira um eixo aqui para a Cidade Norte, porque tem várias indústrias, tem pessoas que às vezes têm escolaridade baixa, que quer estudar, que precisa se deslocar lá para o centro. Então, centralizar esse serviço, oferecer isso aqui, né? O CEMEI, né, que eu falei agora, né, do Jardim de Itália, que até a pessoa que está vindo conosco, ela trabalha num dos CEMEIs e ela atende muitas pessoas que são desses bairros. Então, assim, esse tráfego, né, esse cruzamento, assim, ele dificulta bastante. Condições de mobilidade, que os nossos bairros aqui, eles ocupam uma única via principal, né, eles não têm conexões, né. É difícil as conexões, o trânsito aqui da nossa região é muito difícil, principalmente o horário de pico é extremamente péssimo. Então, a gente colocou aqui que os bairros eles não se conectam, eles ocupam todos uma única via, então a gente olhar para essa questão da mobilidade, né? A gente colocou aqui o exemplo do aeroporto, né? E tem outras situações. Ter uma ciclovia, né? Vou falar então das ciclovias também, que ter acesso para o centro, então a gente tem ali calçada, ciclovia, tudo junto, né? Então você precisa ter essa distinção e ter essa mobilidade para as pessoas também poderem se locomover. Várias pessoas trabalham no centro, poderiam, né, ir lá de bicicleta, e hoje a gente não tem esse acesso definido. Nós temos ciclovias aqui na cidade, em locais que talvez não façam tanto sentido, né? Poderia estar investido em outras áreas, né? Que seria de melhor uso. As calçadas, nós temos poucas ruas, porque aqui é grande, eu digo, né? Mas nós temos muitas ruas ainda para melhorar calçadas e acessos para as pessoas aqui na nossa região, onde a gente mora, aqui na Cidade do Norte. O trânsito aqui do Trevo das Bandeiras, aqui, né, perto do Superdia, então ele é muito tumultuado, né? Eu comentei isso do fluxo. Então, ali é bem pertinente, né, pensar num desvio de acesso para outros locais. A gente falou dos caminhões que transitam aqui nessa avenida, porque muitas vezes precisam, né, de passar por aqui para ir para Itapejara, para ir para outras regiões. Então, a gente sabe que tem um projeto de andamento para ter outro contorno, mas, enfim, o quanto é importante a gente achar formas do nosso trânsito aqui ser mais fluido, porque a gente tem bastante dificuldade com isso também, a gente tem muita demora, né, de deslocamento. Os caminhões atrapalham bastante aqui na Avenida Atílio Fontana.
até mesmo foi citado o exemplo do SAMU, que tem dificuldade de acesso aqui durante esse acidente, por exemplo, né? Temos poucos radares de velocidade, as pessoas andam em velocidades altíssimas aqui na avenida, né? É perigoso, provoca acidente. Então, o SAMU não tem, por exemplo, muitos acessos para vir para cá, né? Demora mais por conta disso, tá? E nós, talvez, aqui na Cidade do Norte, poderíamos até um ponto deles aqui, né? Porque tem uma grande quantidade da população para cá. E as estradas do interior também péssimas, né? A manutenção é feita bem superficial. Hoje eu falo por dados de realidade, que mora quase 10 anos num local que é feito superficialmente e logo detona um pouco do fluxo dos caminhões que passam, né? Tem trânsito, a gente entende, mas realmente ele precisa de uma coisa mais preventiva. E eu acho que é isso. Bom, né? Bastante coisa. Grupo 3. Boa noite. Então, com relação à questão, como vocês avaliam a expansão? Então, o grupo avaliou que deveria ser revisto a questão dos pavimentos e adensar mais nessas áreas de eixo de serviços. Tem um parâmetro quando você fala de acessibilidade social, que diz que todos os serviços devem ser contemplados no raio de 800 metros. Então, isso eu acho muito interessante trazer para o nosso plano diretor, porque muitas vezes as pessoas fazem deslocamentos desnecessários que elas poderiam fazer a pé, porque elas não têm esse serviço ali nesse raio de 800 metros. Então, que a gente incentive mais esse consumo local, que incentive mais também as pessoas a fazerem suas demandas a pé, porque é possível, desde que seja feito um plano de acordo com essa mobilidade, né? Criar áreas de incentivo à habitação social, onde a especulação imobiliária é mais baixa, porque nos 2 grupos anteriores a gente viu que se falou de áreas de chácaras de recreio, de condomínios irregulares. Então, as pessoas estão indo para esses condomínios porque não tem uma área de incentivo a essa moradia mais acessível. Então, a nossa especulação imobiliária está mais alta, muito alta em relação aos demais municípios. Então, achar uma forma não de regulamentar, mas de incentivar algumas áreas que as pessoas consigam comprar esses lotes de forma regular, não precisar fazer de forma irregular. Porque tudo que o município ele não prevê, ele não faz, a população dá um jeito, né? Então, se a gente prevê isso, vamos evitar problemas futuros. Expandir a área urbana então, tinha 2 moradores de um condomínio rural, que era o Rio Jordão. Então, eles questionaram isso. Expandir a área urbana para contemplar o Rio Jordão e a fim de regularizar essa área, né? Eixos de comércio e serviços nas rodovias que percorrem as áreas rurais. Então, foi levantado também no nosso grupo que as pessoas elas precisam de serviços, elas precisam também de moradias dessas áreas que percorrem as rodovias, esses eixos. Então, que se incentive esse comércio regular, né, dessas áreas, desses eixos de rodovias rurais. Deixa eu ver. Então, como vocês avaliam as conexões de infraestrutura e a disponibilidade de equipamentos comunitários? Então, a gente misturou essa com a parte de mobilidade urbana, porque a gente viu essa primeiro. Então, pontuamos aqui que deveríamos rever toda a parte de ônibus, né, todas as circulações para que atenda de forma eficaz as comunidades, os bairros. Também rever toda a parte de ciclovia. Tem muitos movimentos legais que integram ciclofaixas com ônibus, com outros tipos de transporte também. Então, pensar
também não só num tipo de equipamento, talvez eles se comunicarem entre si para você ter mais acessibilidade, porque às vezes você não consegue chegar onde você quer um equipamento, mas tem um segundo, talvez você consiga chegar, né? Então, talvez que integre mais de um equipamento para você chegar no teu destino, né? Rever toda a parte de... Tá, já falei isso. Incentivar as pessoas a caminhar pelas ruas, então as ruas elas são muito escuras, então isso faz que as pessoas não andem por medo. Uma mulher, por exemplo, ela não vai andar à noite sozinha na rua, porque ela não se sente segura. Ainda mais com a nossa iluminação, que ela é toda alta, então as árvores elas vão sombrear. Então, que a gente baixe essa iluminação, que ela fique mais acessível e que a gente consiga realmente trazer mais vida para as ruas em momentos que não tem tanto tráfego de pessoas, porque a luz ela inibe a criminalidade. Enquanto você não tem luz, tem criminalidade. Aí tem uma outra pessoa do nosso grupo que também mora na Rua Panamá. Aí ela falou que não tem manutenção na rua dela. Então, o mato cresce, fica regadio e tudo mais na rua. Vamos ver aqui. Aí, nas ações de preservação ambiental, proibir plantações em áreas urbanas. Eu sou voluntária do Observatório Social e a gente está fiscalizando uma obra que é lá no final do Pinheirão, que é um cemento. Ele está do lado de uma plantação. Então, todas essas crianças elas vão ter agrotóxicos, elas vão ter risco de deslizamento, porque é uma área mais alta que a área do cemento, então pode ter risco de um maquinário descer para esse cemento. Então, não é uma posição adequada para ter um cemento naquele lugar. Sabe, né? No final do bairro, perto de uma granja. Então, a gente já fez uma denúncia para o Ministério Público, mas é legal a gente pontuar aqui também que não é um local adequado para crianças estarem lá, né? Criar áreas de urbanização com equipamentos urbanos, por exemplo, um parque linear ali no rio Marrecas, porque quando você traz equipamentos para essas áreas de preservação, você dá vida para esse espaço e as pessoas começam a cuidar também. Então, quanto mais você traz benfeitorias para essas áreas comunitárias, as pessoas começam a utilizar, começa a ter circulação de pessoas e elas começam a cuidar desse espaço porque elas se sentem parte. Então, quanto mais a gente incentivar os parques, essas áreas de preservação terem um incentivo a mais além das árvores, né? Terem algum equipamento urbano. E é isso. Então agora o Michael, último, mas não menos importante, grupo 2, né? O 2 era a questão ambiental e as mudanças climáticas, né? Então a gente acabou focando mais ali, a gente não expandiu muito para as outras perguntas. Então a gente conversou da utilização de faixas de domínios de redes de alta tensão. Então alguns pontos aqui da cidade contam com alguns, às vezes mais antigos, tem redes de média, baixa tensão ou alta, e eles têm um espaço considerável que dá para a gente estar implantando um parque ou colocando uma vegetação um pouco mais bonita, tudo, e não deixando ali se criar mato, deixar, às vezes, um outro vizinho ali acaba plantando uma mandioca, alguma coisa assim, mas acaba não sendo um local ideal, porque, tipo, às vezes planta uma mandioca, fica ali e acaba destruindo a visão do motorista na questão de uma esquina, algo nesse sentido. Então, avaliar muito bem esses espaços que eles são de bem público, às vezes não só da prefeitura, mas de outros órgãos, analisar se não tem a possibilidade, às vezes, de implantar um parque ou alguma outra situação que ajude melhor a comunidade. Acompanhar a utilização de áreas declivosas, né? Então, seria a questão de implantações de bairros novos ou até mesmo situações de morros, né? Que a gente acaba tendo ali sem vegetação, sem um cuidado, e muitas vezes o pessoal acha que pode fazer o que bem interessa, e a gente
vê tanto em bairros, às vezes uma casa construída, 4, 5, 6 metros acima, tem outro terreno lá em questão de 5, 6 metros. Isso dali, se não for bem construído, não for bem edificado, a gente cria a questão com a defesa civil, com órgãos públicos, entra o SAMU, entra o bombeiro, que vai ter, às vezes, um acionamento no futuro que vai sair do dinheiro público. Então, ter uma atenção melhor nessas áreas declivosas para a gente melhorar esses espaços. Tomar cuidado com a ocupação próxima a rios. Exemplo foi dado aqui próximo ao Rio Santa Rosa, né, onde que já foi iniciado, né, tinha sido construído casas ali pela Caixa, Prefeitura, e visto que era um local alagável, foi retirado essas casas e posteriormente entrou invasões. E temos outros pontos na cidade também que acaba tendo algo similar, que possivelmente até foi pautado ali, né, transformando num parque. Isso acaba dificultando muito mais de você ir somente lá e retirar as pessoas e às vezes plantar uma ou outra árvore, porque tu deixa ali em questão de 30 dias tem outras pessoas morando. Então cria-se às vezes um parque, uma área verde ali que a população possa utilizar, né, algo mais voltado agora para a preservação, né? Tu pode ir lá no final de semana com a tua família fazer um churrasco, algo nesse sentido, mas que tu evita a invasão no local, que hoje alaga e também traz a questão dos recursos, porque tu tem que entrar a defesa civil ali, recolher essas pessoas, tudo numa emergência. Outra questão, hoje tem no atual plano diretor e a gente acha pertinente manter a necessidade do parque linear visando os fluxos do rio. Não só exclusivo ao Rio Marrecas, mas também outros rios que contemplam a cidade, próprio Santa Rosa, aqui na nossa região também, e que esse plano ele não seja enxuto, digamos, pegando só uma parcial da cidade, mas que contemple toda a extensão do rio durante o perímetro urbano. Exemplos, foi até comentado a questão de ciclovias, o próprio Rio Marrecas ele cruza praticamente de fora a fora a cidade. Criando-se esse parque linear, tu tem a possibilidade de criar uma ciclovia dentro desse parque, que possibilitaria ser uma artéria para a ciclovia, e a partir dali tu destinar outras ciclovias saindo desse ponto. Também foi pautado um programa de arborização, até foi comentado ali, né, a Prefeitura tem um projeto de incentivo que gera algum desconto no IPTU, algo nesse sentido, mas também voltado à parte pública, né, as próprias calçadas, não só a melhoria da calçada, mas fazer essa arborização, fazer um planejamento também, nesse lado que tem a faixa, a rede de luz, então vamos arborizar o outro lado da rua, porque evita aquele desbaste total que a Copel acaba fazendo e acaba ficando feio também para a cidade. Tomar cuidado com a manutenção dos cursos dos hídricos atuais. Foi pautado a questão ali, quando abre-se um loteamento, algo nesse sentido, muitas vezes não se preocupa com uma nascente, algo ali que é pequeno, né? Vê a parte grande, mas o pequeno acaba sendo esquecido. Então, às vezes, fazer um planejamento, tipo, esse terreno, vou dar um exemplo, às vezes vender um terreno maior, mas esse terreno ele contempla uma nascente, então tem uma área de preservação, mas você vai ganhar essa área de preservação, algo assim que incentive a manter essas nascentes no espaço. E durante a conversa, que acabou não faltando aqui, e eu acabei lembrando que acaba envolvendo saneamento básico, né? A gente acaba tendo alguns bairros aí na cidade que eles não têm saneamento básico, mas no órgão público muitas vezes eles acabam olhando números. Então, tipo, vamos implantar o saneamento básico em X bairro, porque lá a gente vai ter um número maior de atendimentos com menor valor de recurso. E alguns bairros aqui na cidade ele não tem a impermeabilização ideal no solo. Então, mesmo que tu faça uma fossa, algo nesse sentido, ele não acaba pegando todo o detrito, e assim a gente acaba suscetível tendo que ter uma rede de esgoto para fazer esse depósito e não afetar o meio ambiente. Em si, só a criação da fossa, aquela fossa que o pessoal está acostumado a fazer aqui, que é somente abrir um buraco e jogar pedra, isso já é uma agressão ao meio ambiente. Mas, quando tu pega um solo assim,
Muitas vezes tu vai começar a ver o seu vizinho largar a água da fossa no bueiro, que ele vai ir por recurso hídrico ali no rio e posteriormente vai acabar com danos ambientais. E também pontuei aqui limpezas de terrenos baldios, que isso também acarreta também uma questão de meio ambiente, porque a gente também acaba atraindo animais peçonhentos, toda essa situação, e a gente tem muito na cidade. Foi comentado ali de fazer, às vezes, uma expansão do plano da área urbana, mas hoje, se tu pegar ali e olhar o espaço do Beltrão, área urbana, tem bastante espaços para se criar novos loteamentos, e temos muitos loteamentos que não estão totalmente habitados. Então, esses terrenos, eles acabam também gerando um problema para o órgão público. Se mal cuidado, tudo vai acarretar lá na ponta, que é a saúde. Muito obrigado, Michael. Então, a gente vê a riqueza das contribuições. Não necessariamente todos mundo pensar nas mesmas coisas, não necessariamente alinhados, né? Agora a gente vai ter um trabalho grande de sistematizar tudo isso aqui. Mas eu acho que, de uma forma geral, o que a gente percebe é que se justifica muito a participação. Poder ver essa riqueza de contribuições, percepções que são bastante ricas, muito mais detalhadas sobre a realidade que vocês estão vivenciando. Então, tem percepções que falam, sabe onde é que está? Olha, a gente amanhã já vai estar sabendo. Amanhã a gente vai pesquisar a partir do que vocês vão trazer de referência para a gente também. Eu queria agradecer muito, todo o empenho de vocês, a paciência de ter acompanhado a oficina e ter colaborado nessa parte agora. O nosso papel vai ser sistematizar isso aqui. A gente vai ter um documento que é só a leitura comunitária. A gente vai sistematizar as contribuições das 5 oficinas. Tá? Além de todos esses materiais aqui, as atas, as gravações vão estar disponíveis também. Eu gostaria muito de convidar vocês a continuarem participando do processo, seja convidando para participar da próxima rodada, que vai ter aqui, provavelmente nessa localidade, eu não sei se vai ser exatamente aqui, mas vai ter nessa região aqui no município mais uma oficina, provavelmente no mês de março, ano que vem, para discutir propostas de diretrizes, plano diretor. Então, contar com vocês nisso, a gente vai ter uma liberdade também de pegar o contato de vocês e colocar, perguntar se vocês têm interesse em participar do WhatsApp. Não que a gente vai ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, nem a gente vai abrir esse WhatsApp para comunicação entre vocês, é só para a gente poder repassar para vocês as etapas e divulgar, e pedir para vocês ajudem a gente também a fazer essa mobilização, porque vocês têm muito mais capilaridade que a gente. Então, queria pedir só o último favor que a gente tirar uma foto aqui na frente, para vocês verem aqui, só para a gente ilustrar essa comunicação. Acho que aqui na frente, porque aqui na frente, eu vou tentar jogar esse slide um pouquinho mais para cima para aparecer. Aqui na frente da mesa, pô. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui a página inicial, para aparecer na frente. Vai pegar aí. O pessoal mais jovem vai pegar. Eu posso influenciar. Eu influencio os outros. Claro que não, é comigo. Ai, por Deus, você mesmo aí. Franciele, primeiro então, o trabalho dela foi aqui.